Olá, pessoal! Hoje nós estamos reunidos aqui para fazer o nosso segundo vídeo do canal Compromisso Arbitral. E hoje nós temos a honra de receber o José Marinho Sérgio Santos, mestre em Direito da Regulação pela FGV Direito Rio e orientador do Grupo de Estudos em Arbitragem com a Administração Pública do Comitê de Jovens Arbitralistas, vinculado ao Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem. Hoje, o tema escolhido foi a arbitragem de investimentos. Nos últimos anos, a arbitragem ela tem se desenvolvido e hoje você não fala mais apenas da teoria geral da arbitragem, hoje não discutimos mais apenas princípios, regras e procedimentos. A arbitragem ela cresceu e se tornou cada vez mais complexa, até mesmo porque os termos que são levados à arbitragem são de alta complexidade e de alta importância. E nesse cenário, você viu a arbitragem sendo destrinchada para temas específicos como arbitragem em direito societário, arbitragem em direito trabalhista, arbitragem em infraestrutura e o tema de hoje, arbitragem em direito de investimentos. A arbitragem em investimentos, ela ainda é muito incipiente no Brasil. Você ainda não consegue definir exatamente o que é, discute se o Brasil participaria ou não. E dentro dessa linha que a gente vai buscar desenvolver um pouco sobre o que é a arbitragem de investimentos e partir de uma premissa não só do velho conceito, né? A arbitragem de investimentos, o investidor estrangeiro e o Estado. A gente vai tentar compreender um pouco mais como isso funciona. E Zé, eu já peço aqui a licença, o José Marinho é um grande amigo, a gente já trabalha juntos em vários projetos, então eu vou pedir a licença para chamá-lo apenas de Zé, se não tiver nenhum problema. E Zé, eu queria começar o encontro de hoje exatamente definindo o que é arbitragem de investimentos. Bom, boa tarde, Thaís, Léo, muito obrigado aí pelo convite, né, eu digo assim, a honra é toda minha, né, aliás, acho que mais do que uma honra, né, para citar o Barthes aqui, né, que a honra por vezes é merecida, a alegria nunca é, então eu digo que é um convite que muito me alegra, tá, que esse canal é um projeto, eu não digo promissor, né, porque conhecendo vocês dois muito bem já de outros carnavais, como você bem mencionou, né, a gente já teve aí uma bela história juntos no CJA. Eu tenho certeza que vai ser uma empreitada de muito êxito, né? Então eu não digo um projeto promissor, mas eu digo um projeto que já está aí virando realidade. Bom, e falar sobre um tema que eu gosto muito, que é a arbitragem de investimentos, né? Que é um tema, assim, que você fez, Thaís, na verdade, a pergunta de $1 milhão, né? O que é uma arbitragem de investimento, né? Você falou, assim, que é um tema incipiente no Brasil, e eu acho que talvez a gente possa arriscar a dizer que ele é quase que inexistente no Brasil, porque, assim, vamos começar do começo. A arbitragem de investimentos é um tipo de arbitragem que é realizada normalmente entre investidores e estados, certo? A definição de investidor por si é polêmica, né? Investidores, aliás, sempre estrangeiros, né? Isso é importante ressaltar. Por quê? Porque a arbitragem de investimentos é um mecanismo que se origina em tratados, né, normalmente são tratados bilaterais de investimentos, os BITs, que eles têm o condão, né, dentro desses tratados é comum que o Estado dê um consenso antecipado para arbitragens envolvendo matérias decorrentes dos tratados entre os investidores e o Estado, que já é uma primeira diferença do que a gente costuma ver, né, porque não é típico, aí esse é um ponto que eu vou voltar mais para frente, mas não é típico no direito internacional que particulares possam participar como se fossem sujeitos de direito e litigar diretamente contra estados, né? Isso, do ponto de vista do direito internacional, é uma anomalia, né? E é uma anomalia, na verdade, que é uma das coisas que torna o direito internacional de investimentos tão interessante e útil, né? Útil porque, assim, quando a gente vai pensar, o primeiro BIT foi celebrado entre a Alemanha e o Paquistão, eu acho, salvo engano, em 1958, assim, ali pelo final da década de 50, começo da década de 60. Qual é o contexto, né? Você tem um movimento de descolonização, o que passou a gerar um medo muito grande naqueles países europeus, porque eles tinham muitos investimentos, né, principalmente de infraestrutura, né, nesse primeiro momento. Hoje em dia, as definições de investimento elas vêm sendo dilatadas não só nos corpos dos BITs, mas pela própria prática dos tribunais. Mas, assim, num primeiro momento, isso foi pensado para investimentos principalmente de infraestrutura. Por quê? Né? Porque o investimento de infraestrutura ele tem uma característica que, normalmente, a infraestrutura é um custo afundado, ou seja, você tem um investimento inicial muito grande e você tem uma estrutura, né, um produto daquele investimento que é virtualmente inútil para qualquer outra finalidade e que demora muito tempo para ser amortizado. E o fato dele demorar muito tempo para ser amortizado significa que o investidor
tem que operar ele por um longo prazo. Por isso que todo contrato de concessão de infraestrutura, para trazer aqui para a nossa realidade no Brasil, é um contrato de longo prazo, porque é o prazo necessário para que esse investidor ele não só amortize o investimento, mas ele tenha lucro. E aí o que passa a acontecer, né? Você tem uma dinâmica na relação entre o investidor e o Estado que ela muda conforme o estado da obra, porque quando o investidor está começando a investir, ele tem, vamos dizer assim, entre aspas, uma posição de vantagem, um poder de barganha sobre o Estado, porque você presume que aquele Estado ali ele não tem o know-how para construir infraestrutura e para manejar. Mas quando ele entrega a obra, a dinâmica de poder inverte. Porque o Estado, se ele ocupar a obra, o know-how já está ali, e a infraestrutura é muito mais fácil de manter e operar do que de construir. Então, com esse movimento, assim, quando você começa a ter esse movimento de descolonizações e você começa a ter um movimento de expropriação muito grande, passa a haver uma preocupação da parte desses países que foram colonizadores, e também dos Estados Unidos, né, países, sobretudo, considerados, à época, integrantes do dito mundo desenvolvido, com, assim, o que a gente vai fazer com essa infraestrutura. E, na época, principalmente os investidores, você tinha, basicamente, o seguinte recurso, apelar para o Estado. Né? E aí você dependeria do seu governante comprar a sua briga, e então ele de repente iria para algum tipo de fórum internacional, ou então uma coisa que era muito comum na virada do século XIX para o século XX, era aquela ideia de simplesmente declarar guerra ou invadir um determinado território para você tomar a sua recuperação à força, né? Para você recuperar aquele investimento, proteger aquele investimento do seu investidor à força. Né? Os países latino-americanos sofreram muito com esse tipo de tática ao longo daquele período, da virada do século XIX para o século XX, da parte dos países europeus e também um pouco dos Estados Unidos, né? Aquela ideia de que, bom, se você não vai pagar, eu vou te invadir. Tem até um caso que foi muito interessante, né? E depois, acho que se o pessoal quiser, Thaís, Léo, vocês podem disponibilizar meu contato aqui no vídeo, se vocês quiserem eu mando para vocês, que isso eu peguei num artigo que eu li recentemente, né, narrando, assim, a Venezuela chegou a ser invadida e coagida a participar de arbitragem, e isso não foi considerado nenhum tipo de impedimento ao consenso, né, assim, literalmente invadiram o país para obrigar ele, enfim, a litigar. Isso foi considerado, para aquela época, era o tipo de atitude que se esperava, né. Só que, evidentemente, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo evolui um pouco, e aí você passa a ter a seguinte questão: bom, já que ninguém tem condição econômica de invadir o país o tempo todo, ninguém tem condição política, isso deixa de ser algo desejável. O que a gente pode pensar para proteger o investidor? E essa é uma das premissas fundamentais do direito de investimento. A ideia de que o investidor ele sempre está numa posição desfavorável em frente ao Estado, né? Porque ele não domina o idioma, ele não domina a lei, ele não tem influência nas cortes. Então, qual é a necessidade que se vê? Como eu vou proteger o meu investidor? Eu tenho que insular ele desse risco político, desse risco de expropriação, e dotar ele de mecanismos para que ele possa recompor os seus prejuízos. E aí vão começar a vir dentro desse contexto os BITs. E qual é a premissa do BIT? Né? Até, salvo engano, o Schroer fala isso, né? Existe um consenso tácito de que a celebração do BIT vai trazer mais investimentos para o Estado, porque vai aumentar a segurança jurídica. Né? E a segurança jurídica é um vetor que é levado em consideração. Então, principalmente porque a gente está falando de investimentos de longo prazo, isso a gente não pode esquecer. Você tem que ter a segurança nos meios de você impor o seu direito. E não só isso, né? O investidor estrangeiro, não raro no corpo dos BITs, você vai ter provisões de proteção de investimento que são maiores, né, que tem padrões protetivos maiores que dos direitos nacionais. Então, você coloca o investidor estrangeiro, muitas vezes, numa posição favorável até em relação ao investidor nacional. Tudo isso com esse propósito de fazer com que o país se torne, por esse vetor, mais atrativo para o capital estrangeiro. Né? Então, a gente vai passar a ter esse quadro dos chamados BITs, que são os tratados bilaterais de investimento, que basicamente são assinados sempre entre dois países, mas eles têm umas características muito peculiares. Como são tratados que têm provisões que são muito similares, então eles sempre têm uma cláusula, por exemplo, prevendo indenização por quebra de tratamento justo e equitativo, que é um padrão de proteção de investimento, expropriação direta, expropriação indireta, inclusive uma cláusula que a gente chama no direito internacional de Most Favored Nation, ou o tratamento mais favorável, ou seja, se você tem um BIT com um tratamento mais favorável, você equipara o tratamento daquele BIT mais favorável ao tratamento do outro que tem
enfim, um padrão menos protetivo, né? E por conta dessa aproximação, vamos dizer assim, dos textos muito vagos dos tratados, de você ter uma aproximação muito substancial entre os principais mecanismos de proteção, você vai ter um direito que vai passar a ser muito dependente da prática, né? Tanto é que a própria Gabriele Kaufmann-Keller, ela tem um artigo muito interessante sobre precedente em arbitragem internacional, e ela fala, né, assim, sobre arbitragem de investimento, que a gente tem um sistema que é quase de precedente. Não é precedente, a decisão não vincula, mas a ratio decidendi dos tribunais nas arbitragens de investimento, ela acaba se espraiando por todo o sistema, né? Então o tribunal ele tem uma função, em parte, de criar e integrar o direito, né? Que é uma função que é relevantíssima, e isso acaba dando para o direito internacional de investimento esse caráter sistêmico, né? Então, assim, a gente vai ter nas arbitragens de investimento uma forma de regular a proteção ao investimento estrangeiro, partindo da premissa que o investidor estrangeiro está numa posição menos favorável, para dar mais proteção a ele, justamente para fazer com que o fluxo de capital internacional seja liberado, flua com maior naturalidade, e você dando mais segurança para esses investidores, né? Então, na teoria, é esse o projeto, é você ter essa rede de tratados, né, que garantam esses estándares de proteção melhores possíveis, para que, por sua vez, o investidor ele tenha a tranquilidade de que ele vai poder investir e vai ter o seu investimento devidamente recuperado e o seu lucro garantido, porque ele vai ter a segurança que ele tem um direito confiável, um direito que ele conhece, numa seara que ele domina, em que ele vai poder litigar, principalmente, né, na teoria, numa posição de igualdade com o Estado, ou seja, ele deixa de estar naquela posição de desvantagem, que a gente constatou mais cedo, por não dominar a língua, por não conhecer o judiciário, por não ter um advogado, e passa a se colocar numa posição de equivalência, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, assim, as considerações iniciais. Zé, bem interessante sua posição. Uma dúvida que me veio agora, e eu gostaria que você esclarecesse para todos que vão ver esse vídeo, como é um tema que não é muito explorado dentro do direito brasileiro, eu queria saber como é que surgiu o seu interesse por esse tema e como esse tema influenciou no seu mestrado, né, na sua escolha pelo direito de regulação, porque eu recebi aqui as informações, né, de Passarinho Verde, e ele me disse que o tema tem uma grande influência aí no seu mestrado. Cara, ele teve, né, porque assim, eu sou uma pessoa que às vezes eu faço escolhas heterodoxas, né, assim, eu gosto de futebol, eu torço pro Vasco, coisas assim, às vezes que parecem incompatíveis, né, e a gente vai vendo que não são tanto. Nem todo mundo é perfeito, né, Zé? Exato. E, enfim, exatamente. E aí, né, o que eu estava falando, assim, né, esse foi minha escolha de tema, né, eu estudei, na verdade, o exercício de função regulatória no espaço global por atores não estatais, focando, né, por conta da linha de pesquisa da FGV, no meu primeiro momento eu queria estudar direito internacional de investimentos, mas, assim, a gente chegou num consenso, eu e meu orientador, que era um tema que estava um pouco fora do escopo ali das linhas de pesquisa da FGV, e eu acabei escrevendo sobre a coordenação realizada por redes transnacionais de reguladores, né, focando na incorporação normativa, especificamente na legitimidade e no controle judicial das normas incorporadas, né, buscando trazer padrões, porque eu enxergo aí, nesse caso, duas prescrições conflitantes. Por um lado, a natureza técnica tenderia, assim, a recomendar ao Poder Judiciário uma postura mais deferencial às decisões das agências, mas a gente tem aspectos de legitimidade que não podem ser descartados, né, e que tenderiam a recomendar uma atuação mais ativista, né? Então, uma das minhas preocupações, quando eu comecei a formular essa parte mais prescritiva, mais normativa do meu trabalho, foi trazer um padrão capaz de dar algum tipo de orientação entre essas duas prescrições contrastantes, né? Enfim. Foi mal, galera, dei uma travada aqui, né? E aí, como eu falei, né, foi buscar uma orientação dentro desse contraste. E isso tem a ver com direito de investimento, porque, assim, eu participei da equipe do CJA que foi para o FDI, né, foi um dos primeiros projetos que eu me envolvi no comitê, muito até por incentivo de um grande amigo meu, Leonardo Crivano, que é uma pessoa também que estuda bastante esse tema. A gente conheci várias pessoas ali, né, que até hoje me acompanham, que também estudam esse tema, e foi algo que me chocou, porque, assim, o direito de investimento, e aqui eu vou citar a Nathia Roberts, que é uma autora que eu gosto muito, ela tem um artigo que ela equipara a arbitragem de investimento a um ornitorrinco, né, porque ela diz, assim, que ele tem várias partes que parecem de animais diferentes,
né, de ramos diferentes do direito, então ele tem aspectos do direito internacional privado, do direito internacional público, do direito público doméstico, né, que justamente foi o que me chamou mais a atenção, que eles se misturam e causam essa perplexidade. E, para mim, assim, como a gente não tem acesso a esse tipo de conteúdo na faculdade de Direito, porque o Brasil não celebra BIT, ou melhor, celebrou, mas não ratificou, foi entrar no mundo novo. Eu sempre gostei muito de direito internacional, sempre gostei muito de direito público, né? Sempre tive muita preocupação com direito constitucional, administrativo, de entender, porque eu entendo que é o direito que trata das relações de poder, é o direito que trata, assim, que cristaliza, né, dentro da estrutura do Estado esse tipo de relação, que é uma preocupação de pesquisa pessoal minha. Eu gosto muito de estudar sobre ciência política, filosofia, então, assim, são temas que estavam presentes, sempre tiveram presentes na minha agenda de interesses, e, de repente, vem o direito de investimento e vira tudo de cabeça para baixo, porque você vê aquilo ali, você começa a pesquisar os precedentes, e você percebe, cara, o que esses tribunais estão fazendo é regular interesse público. Eles estão impondo limites à capacidade dos Estados atuarem dentro do interesse público. Você tem casos, por exemplo, tem um caso que é muito interessante, que é salvo engano, acho que é o Metalclad. Não, Metalclad não, agora me falhou o nome, enfim, mas que foi no México, e foi muito interessante, porque o México ele foi condenado por força de mudança de legislação ambiental no nível do município, né? Enfim, é muito interessante você ver que, assim, e não só questões de ambiente, você tem muitos casos de legislação ambiental, você tem casos que envolvem legislação tributária, que muitas vezes são consideradas como expropriação indireta ou como uma quebra de um tratamento justo e equitativo, e você percebe o seguinte: o que esses tribunais estão fazendo é que eles estão, assim, na verdade, se miscuindo numa esfera que é muito típica do direito público. Isso é um controle judicial de atos do Estado, né? Ou melhor, um controle arbitral de atos do Estado. Isso me causou muita perplexidade, porque, assim, foi quando eu comecei a pensar, para além dessas questões mais práticas, ou melhor, vamos dizer assim, eminentemente práticas, de utilidade óbvia, em questões que também são práticas e relevantes, né? E mais tarde eu fui ver, por exemplo, existe uma discussão muito grande sobre amicus curiae, arbitragem de investimentos, que tem muito a ver com essas minhas preocupações iniciais com interesse público, com legitimidade, com forma de atuação, e como a gente viabiliza isso, que, enfim, acabam esbarrando nessa questão, né? Como é que pode um tribunal arbitral determinar, por exemplo, um pagamento de indenização com base numa legislação ambiental, sabe? Isso é uma questão, assim, que me chocou, porque, assim, você não está esperando, principalmente, assim, para a gente que tem uma formação tradicional no direito internacional aqui no Brasil, você não consegue visualizar num primeiro momento aquele investidor como uma posição, assim, de um cara que pode litigar com o Estado. Então aquilo me deixou um pouco chocado, e foi uma coisa que me trouxe foi o que me abriu o olho para esse fenômeno que é, vamos dizer assim, uma das chaves da minha dissertação, uma das chaves teóricas, que é essa ideia do direito administrativo global, né, que é a perspectiva através da qual eu passei a estudar o direito internacional de investimentos, né? Como eu disse, a Anastasia Roberts, ela fala do ornitorrinco, né? Eu acho que eu posso até recorrer àquela uma outra metáfora que tem, aquela história dos cegos com o elefante, que cada um apalpa um pedaço do elefante e sente uma parte. Eu senti aquela parte do interesse público, que tinha relação com o direito público. Eu falei, cara, é aqui que eu vou focar, né? Então foi quando eu comecei a estudar o direito administrativo global, que é basicamente uma corrente teórica, vamos dizer assim, muito recente, que vem trabalhando, na verdade, para trazer estándares de legitimidade, accountability, que são típicos do direito doméstico para esses atores privados que no cenário internacional atuam exercendo função regulatória, ou seja, eles têm função que muitas vezes é normativa, né? A gente vê, por exemplo, a IOSCO, que é uma rede de reguladores, ela produz normas que são aplicadas no Brasil via CVM, e muitas vezes a gente não sabe, isso tem questões evidentes com relação à legitimidade democrática, né, até porque a legitimação para a atuação da administração pública vem dessa participação popular, né? Então, quando eu olhei ali, eu acabei focando nessa dimensão do interesse público, e foi algo que me chamou a atenção para um fenômeno maior, porque no mundo que é globalizado, isso é uma premissa da Anne-Marie Slaughter, ela tem um livro que é uma referência, né, que é A Whole New World, eu acho. Eu esqueci o nome certinho agora, bonitinho, mas depois eu mando para vocês podem botar. Tudo que eu citei aqui, depois vocês me mandam um vídeo antes de postar, que eu faço o seguinte, eu vou recuperar todas as referências e vocês podem postar a referência embaixo da entrevista. Né? E aí, que eu acho que facilita, eu não tô falando um monte de coisa, algumas eu nem lembro perfeitamente de cabeça, eu boto tudo, quem quiser pode pesquisar. Vocês podem disponibilizar meu contato também, e aí eu mando, se alguém tiver interesse, eu já tenho quase tudo pronto, né? E ela fala, né, que problemas globais exigem soluções globais, né? E o caso da Covid, né, eu vou falar isso com muito cuidado para não ser preso com base na Lei de Segurança Nacional, mas o caso da Covid está aí para demonstrar isso. A gente vê que quando você tem
um determinado país, que pode ser ou não o Brasil, que ele não está lidando com problemas de forma adequada, o fato de que a gente está num mundo que é, vamos dizer assim, integralmente conectado, né, o Castells, ele fala, né, de uma sociedade em rede, faz com que, por meio dessa rede, essas externalidades negativas, essas consequências negativas, elas tomem proporções globais. Então, acho que assim, o Covid, nesse sentido, ele evidenciou muito esse problema, mas o que me chamou, assim, vamos dizer, a atenção para essas discussões, entrando assim, primeiro no direito internacional de investimentos, aí eu passei a estudar o direito administrativo global, passei a entender aquilo como uma função regulatória, e passei a ver que não eram só os tribunais, e que você tinha toda uma outra série de atores que estavam preocupados em coordenar e resolver esses problemas em escala global, e nem todos os estatais. Isso foi um negócio que virou minha cabeça de cabeça para baixo, porque assim, eu fiquei completamente assim, tentando entender, e na minha cabeça virou uma necessidade premente, né? Como eu preciso organizar isso. Né? E esse, vamos dizer assim, foi o primeiro passo, né? Foi o choque que o direito internacional de investimentos me deu. E o segundo passo foi perceber que se eu estava pensando com uma cabeça regulatória, vamos dizer assim, se eu estava olhando para uma cabeça do interesse público, e não só isso, né? Mas de como você controla esse exercício de poder, em que, em última análise, o direito administrativo ele é o direito das relações de poder, né, o direito que controla o Estado. Eu pensei, cara, eu não posso, para fazer a pesquisa que eu quero, trabalhar com o que o direito internacional me dá. Eu não posso ir para um PPGD, por exemplo, de direito internacional e estudar aquilo que a gente já estudava na graduação, ter esse conteúdo de novo, porque eu falei, cara, eu vou fazer um trabalho que vai ser muito bom, porque, assim, né, cara, a gente sabe, a galera é muito boa, muito focada, tem, assim, eu leio muitos internacionalistas para tratar desses temas, os caras são brilhantes, mas não é um trabalho que ia responder, ia satisfazer a minha curiosidade. Eu entendi que eu precisava desse ferramental que a FGV me deu, porque o mestrado da FGV ele é voltado para direito da regulação e teoria da regulação, e a teoria da regulação nada mais do que uma teoria do direito com base na economia, para citar um dos nossos professores, o Eduardo Jordão, né? E quando a gente estuda a teoria da regulação de fato, a gente tem disciplinas que são, assim, focadas em teoria da regulação, a gente estuda, por exemplo, eu estudei análise econômica do direito também, que se relaciona, eu estudei teoria da regulação, estudei disciplinas sobre tomada de decisão, consequencialismo, coisas que o Fragata mencionou aqui na outra entrevista também, né, que, aliás, o doutorado dele é interessantíssimo, também trabalha um pouco com teoria da decisão. Você começa a ver que, assim, são coisas que estão relacionadas e que têm aplicabilidade em tudo, até no direito criminal, enfim. E eu pensei, cara, é essa ferramenta que eu preciso para entender esse fenômeno, porque assim, eu não queria entender ele num nível dogmático. Eu queria entender ele num nível, assim, de, vamos dizer, relação causa e efeito, de como esses atores interagem, né? Tem um livro muito maneiro sobre isso, inclusive, que é o do Andrew Guzman, não necessariamente sobre direito internacional de investimentos, mas ele propõe uma análise do direito internacional a partir da análise econômica do direito e teoria dos jogos, e você começa a ver, cara, para você entender esse padrão de comportamento e como se equilibra esse sistema sem autoridade central, que era uma preocupação minha, né, em última análise, você tem que ter, eu senti que eu precisava de um ferramental teórico diferencial, então, assim, diferenciado daquilo que eu costumava ter. Tanto é que eu acho que, assim, foi esse o impacto, na verdade, porque foi o choque que me motivou a buscar um monte de coisa. A gente sabe que, por exemplo, por força da Convenção de Nova York, até esse problema da execução das sentenças das arbitragens de investimento, ele não existe, né? Mas o fato de eu ter vindo ali, assim, um sistema que estava em total desarranjo com aquilo que eu esperava, com aquilo que eu estava acostumado, me fez buscar outras coisas e foi o que acabou me levando a esse mestrado. De novo, como eu falei, né? Foi uma escolha um pouco heterodoxa, né? Foi uma escolha, assim, um pouco não usual, mas é porque, assim, eu também tinha uma ideia de pesquisa que talvez fosse um pouco não usual, né? E eu acho mesmo, assim, que mais para frente, né, na minha dissertação eu acabei não fazendo isso, mas mais para frente eu pretendo retomar esse tema das arbitragens de investimento e até mesmo da arbitragem internacional, à luz dessa função que elas podem desempenhar, que é de certa forma, é uma função regulatória, não deixa de ser, né? Porque eles, na medida em que você controla a atuação do Estado, você conforma a atuação do Estado, né? O Benedict Kingsbury e o Stephen Schilko, eles têm um artigo muito interessante sobre direito internacional de investimentos e direito administrativo global, e que eles falam justamente isso, que um dos grandes benefícios do direito internacional de investimentos, isso é controvertido na doutrina, tá? E até por pesquisas empíricas, mas eles dizem que tendencialmente, vamos dizer assim, você pode gerar incentivos para os estados melhorarem os seus padrões de transparência e de atuação administrativa, até beneficiando os investidores domésticos por meio de condenações por tribunais internacionais. Então, assim como eu falei, isso é meio controvertido,
Mas você tem essa ideia, assim, premente que não deixa de ser uma função regulatória, porque se você conforma a atuação e você orienta a atuação em um determinado sentido, isso se enquadra na maior parte dos conceitos de regulação. O conceito de regulação em si é muito controvertido, a gente teria que fazer uma entrevista de 5 horas para a gente chegar em algum lugar com esse conceito de verdade, mas a partir do momento assim, que eu acho que um conceito mais básico, se você conforma uma atuação com base num determinado elemento normativo e você direciona ela para um lugar, você já está exercendo função regulatória ali, entendeu? E os tribunais, eles exercem no direito internacional de investimentos essa função regulatória também, né? Isso me causou muita perplexidade. Enfim, podem seguir com as perguntas. Zé, é muito legal a gente ouvir, assim, quando você vê que alguém realmente gosta daquilo que faz, né? É sempre muito gratificante e dá para sentir isso na sua fala. Você destacou um viés da arbitragem de investimentos que eu achei muito interessante, que é sobre regular o interesse público. E você trouxe essa questão de como a arbitragem de investimentos ela se torna importante para trazer uma segurança jurídica para o investidor estrangeiro. E você já deu spoiler que no Brasil a gente não tem arbitragem de investimentos. E pegando esse gancho, recentemente a gente teve casos de grandes investidores estrangeiros que tinham suas empresas no Brasil e que foram embora. Segurança jurídica é sempre um tema na pauta de todo estudante de direito, de todo advogado. A gente teve aí o novo CPC, não tão novo mais, ele já faz 5 anos, mas trouxe, né, a chamada teoria dos precedentes. Não vou entrar aqui no mérito se de fato existe precedente ou não no direito brasileiro, mas esse suposto precedente para tentar consolidar as decisões, fazer com que tenha um entendimento. Porque, de fato, o judiciário ele é bem controverso em várias decisões, e por mais que a gente tente unificar, ele ainda é uma caixinha de surpresas. E nesse contexto de que a gente precisa trazer segurança jurídica, eu preciso trazer investidor de fora, será que a arbitragem de investimento não deveria fazer parte do Brasil? Você acha que o Brasil está caminhando para no futuro implementar, ou você, pelo que você já estudou e que você vê aí dos nossos governantes, isso não é uma realidade, mas deveria ser? Olha, Thaís, eu acho que não é uma realidade que a gente vai ver no futuro próximo nem distante por alguns motivos, né? Começa que, assim, a Convenção de Washington, que é, vamos dizer assim, a convenção que criou a ICSID, que é a principal câmara que resolve disputas de litígio de investimento, enfim, o Brasil não assinou, não ratificou, o Brasil, assim, não se envolveu. O Brasil tem essa posição já muito tradicional desde a década de 60 de refutar os BITs. A gente teve um momento na década de 90 que começamos a assinar, assinamos alguns, mas nunca ratificamos. E o que o Brasil tem feito, na verdade, eu acho que é muito salutar, porque essa questão da arbitragem de investimentos, para mim, eu acho que ela está intrinsecamente ligada às alternativas que você dispõe. Então, assim, eu acho que quando você fala em segurança jurídica vis-à-vis um ordenamento jurídico doméstico, a gente tem que pensar assim, quais são os recursos que o investidor dispõe para litigar. E hoje, no Brasil, a gente tem um cenário, né, de arbitragem com a administração pública, assim, que é um instituto consolidado na jurisprudência. Não foi durante muito tempo, né, foi todo um desenvolvimento. Eu cheguei assim, a atuar num caso muito antigo em que a União acabou substituindo uma empresa estatal. Era muito interessante, ainda da época do apagão, nesse caso é até público, na época não tinha previsão de confidencialidade, né? Acho que isso diz muito sobre a minha idade, né? Não tinha previsão de confidencialidade nos litígios decorrentes de arbitragem, né? Então, assim, a gente foi despachar com o desembargador e ele era um dos desembargadores, né? Que acabou votando com a gente, mas no momento do despacho ele se mostrou inteiramente refratário à arbitragem, né? Até aquelas preocupações, eu me sentia assim, despachando numa máquina do tempo, né? Como se eu tivesse, ao invés de 2016, eu acho que era na época, essa arbitragem ficou paralisada há muito tempo por força de uma liminar no TRF aqui da segunda região. Eu me senti, agora não lembro se foi na segunda ou na quinta, enfim, mas ficou muito tempo parado por força de uma liminar, e quando a gente foi despachar, eu me senti como se eu estivesse no túnel do tempo, né? Assim, o cara falando com aqueles argumentos de que decisão do STJ não vinculava a decisão dele, de que a jurisdição dele era muito boa, a União não ia mais abrir mão, não precisava abrir mão, se a União quisesse, o contrato estava anulado. Enfim, que são argumentos que não colam mais. Eu acho que a partir do momento que você tem, por exemplo, na arbitragem com a administração pública, uma via segura, eu acho que você supre um pouco a carência da via da arbitragem de investimentos, embora eu acho que assim, uma coisa que possa ser discutida hoje, eu não acho que nem a segurança ou a estabilidade, é a questão assim, por um investidor, é uma questão comparativa de proteção material, né? Porque, como eu falei, os BITs, eles têm previsão de proteção de investimento contra expropriação, etc.,
Então, talvez, assim, o investidor ele possa considerar, eu não acho que nem a segurança ou a possibilidade de ter um litígio resolvido. Hoje a gente tem, assim, algumas coisas a gente tem que alinhar. Eu acho que, por exemplo, em termos de arbitragem com a administração pública, até uma questão, assim, premente para a gente sacramentar, para torná-la ainda mais atrativa para a investidora, você decidir, assim, a questão de pagamento, se entra o regime de precatório. Eu sou a favor de você ter, como você tem fundo garantidor de PPP, você poder usar esses fundos garantidores para, enfim, pagar as sentenças arbitrais. Eu acho que é uma ótima ideia, né, para você não desprestigiar a celeridade, mas também não desprestigiar, assim, outras questões envolvidas de direito público, orçamentário, mas, enfim, esse é um debate para outra hora também. Né, mas, como eu falei, eu acho que hoje, assim, a grande questão talvez não seja mais se a gente tem ou não. A gente tem uma forma acessível, né, que é a arbitragem doméstica, que é útil, e eu acho que o Brasil, assim, também eu vejo o Brasil hoje optando por um outro caminho, né, que é até tópico de um artigo em que eu estou trabalhando hoje, né, que são os ACFIs, que são os acordos de facilitação de investimento que o Brasil celebra, e que, na verdade, eles optam por uma via que a gente tem vem vendo crescendo muito no direito administrativo doméstico do Brasil também. Eu acho que isso reflete um certo nível de maturidade e um certo posicionamento da nossa administração pública em muitos níveis, que é a busca pela consensualidade e a prevenção do conflito. Né? E é isso que o ACFI busca. Ele institui várias figuras que promovem um contato direto entre o investidor e o Estado, promovem uma fiscalização contínua do investimento e que buscam resolver esses litígios que vão acontecendo de uma forma em que o Estado e o investidor eles estejam em conjunto. Então, acho que o Brasil hoje, isso é elogiado lá fora, né? Porque existe uma percepção, por outro lado, de que esse sistema é injusto, é enviesado. As pessoas questionam muito, por exemplo, quem são os árbitros, as pessoas questionam muito as próprias origens do sistema, né? Você pega umas teorias mais críticas e tem muita gente, por exemplo, que vai afirmar que, na verdade, é uma forma de você cristalizar juridicamente uma situação que é materialmente desigual entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, né? Tanto é que é muito curioso. O sistema começou a mudar quando você começa a ter as primeiras condenações no dito primeiro mundo, vamos dizer assim, né? Então, é bastante um lado fático, assim, né? O pessoal hoje em dia fala muito no backlash, na necessidade de você olhar para a legitimidade, buscar salvaguardar o interesse público, né? Porque, assim, existe uma situação nos tratados de investimento que é o seguinte, né? Você tem uma possibilidade de saída. E o Abraham Chais escreveu um livro, né, que é muito interessante, assim, que é sobre um novo conceito de soberania. Ele escreveu em coautoria com a esposa dele, agora eu esqueci o nome, cara, acho que essa deve ser uma família péssima, porque, assim, os pais são os dois gênios, eu fico pensando, cara, coitado dos filhos que devem ter, assim, uma conta astronômica de terapeuta, né, para pagar. Mas, enfim, cara, esse livro é muito interessante. Uma das coisas que ele fala sobre essa nova soberania e sobre a participação nesses sistemas internacionais é que você tem uma espécie de tipping point, né? Porque o BIT, como eu falei para vocês, ele tem doutrina que fala um pouco nisso, né? Ele experimenta utilidades de rede, na medida em que, assim, são uma rede de tratados, né? E se você, assim, precisa ter, todo mundo tem que ter BIT, né? Se 5 países apenas têm BITs, não vale a pena ter BITs. Se 200 países têm, vale a pena você celebrar, porque você não está se beneficiando só do seu tratado. Você está entrando num direito que ele é entendido e aplicado como se fosse homogêneo. Então, assim, você se beneficia de um corpo muito mais robusto de proteções. Então, de certa forma, assim, as utilidades de rede são importantes. E a rede ela é mais útil quanto mais usuário ela tem, né? Então, isso é uma questão, assim, que é de ser analisada quando a gente fala, assim, da necessidade de você salvaguardar o interesse público e garantir que os estados vão continuar participando. Porque se muitos estados saem, chega um ponto que a coisa desanda, né? Então, como eu digo, hoje em dia você tem muitas discussões voltadas para mudar esse regime ou trazer, por exemplo, o amicus curiae se encaixa nessa categoria de discussões, como a gente pode tornar ele mais sensível ao interesse público e, de certa forma, mais justo. E o Brasil ele vai por uma outra via que é a seguinte, como a gente pode tornar ele mais justo, mas, assim, totalmente diferente. Assim, o Brasil está propondo hoje o ACFI e olhando para o seguinte, eu não quero pensar numa forma de tornar a arbitragem mais justa, eu quero pensar numa forma de tornar a arbitragem obsoleta, eu quero trazer para esse regime de direito internacional de investimento prescrições que orientem os estados e os investidores, não no sentido de você ter uma relação beligerante entre as partes, ou de você buscar o litígio, mas que você possa buscar um consenso que, assim, em tese, beneficiaria todo mundo, né? Então, acho que esse é o caminho, e o Brasil deixa muito claro esse caminho. Eu não vejo isso mudando com o governo, acho que
no que a gente pode falar em política de Estado no Brasil hoje, de certa forma, uma política de Estado, né? A gente sabe que essas coisas mudam muito, tem mudado muito com o governo que a gente tem hoje, né? E assim, mesmo só também para terminar falando assim da conjuntura atual, eu acho pouquíssimo provável, porque assim é um governo que, apesar de ter um discurso em tese mais liberal, que supostamente é um discurso que também estaria alinhado com a arbitragem. Eu digo tudo supostamente, porque isso tudo é objeto, assim, vamos dizer, é controvertido, né? Mas que supostamente assim, o liberalismo estaria alinhado com o direito de investimento, né? O liberalismo, assim, enfim, né? A gente sabe que também é um governo que preza muito pela soberania nacional, né? Enfim, a gente vê por aquela situação da Pfizer, né? As cláusulas que foram consideradas abusivas pelo governo estão na essência dos BITs. Então, eu digo assim, que eu não vejo nem esse governo, nem futuros governos entrando nessa questão fala do governo e fala a questão também, né, cara? Aí eu vou acabar, né, sendo processado com base na Lei de Segurança Nacional. Enfim, isso é complicado. Mas deixa eu te fazer... O canal acabou de começar e já vai ser banido do YouTube. Já vai ser banido, já. Fala, Léo. Assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção, lógico que tudo que você expôs é de grande relevância, mas é a influência de não se ter arbitragem de investimento com o risco país. Porque se o estrangeiro não tem aquela segurança jurídica desejável, ele logicamente não vai investir aqui. E a gente precisa de investimento. Ainda mais nesse momento que a gente está numa crise sanitária, seguido de uma crise econômica, e assim, quanto mais investimento, é aquela coisa, qualquer centavo no bolso conta. Então, na sua percepção, a perda de não ter a possibilidade de uma arbitragem de investimento no Brasil hoje? Antes de você responder... Você colocaria isso? Antes de você responder, deixa eu só complementar, porque pelo que eu entendi da sua fala, você acredita que a política que o Brasil está adotando não é de todo mal. Ele tem aí, na verdade, um plano de que não vamos chegar a precisar da arbitragem de investimento, vamos tentar resolver antes. E aí, eu até senti um pouco pela sua fala que talvez a arbitragem de investimento não seja esse mar de rosas interessante. Definitivamente não é um mar de rosas, né? Acho que a gente tem que sopesar, né? Não é uma questão assim, que a gente possa decidir de forma apaixonada. Com relação a perdas para o risco país, Léo, eu posso dizer que assim, a gente não tem estudos empíricos muito conclusivos. Esse era um desenho de pesquisa que eu tinha para minha dissertação de pesquisa empírica, né? Na verdade, eu estava pensando em usar como métrica de medida os relatórios de agência de risco país, né, tipo assim, olhar, porque eles medem vários vetores, né, além de segurança jurídica, e acabou que, assim, essa ideia foi abortada porque, cara, num prazo de uma dissertação de mestrado, que, assim, em teoria são 2 anos, na prática são 6 a 8 meses, que é o tempo que você vai efetivamente conseguir se dedicar exclusivamente à sua dissertação, às vezes um pouco mais, talvez 1 ano, eu falei, cara, eu não vou conseguir fazer esse desenho de pesquisa, eu ia ficar anos fazendo. Mas o que eu posso dizer é que, assim, hoje, eu acho que assim, o efeito imediato talvez assim, não fosse melhorar a situação, até porque, como eu falei, a gente tem que olhar sempre o quadro comparativo e vamos dividir assim, em 2 níveis, né, procedimental e material. Eu acho que procedimental a gente hoje tem muita segurança por ter assim, um judiciário amplamente favorável à arbitragem, por ter assim, uma arbitragem que funciona, por ter uma administração pública que está incorporando essa cultura da arbitragem. Eu acho que assim, o procedimento hoje é seguro. Eu acho que talvez assim gere um desconforto a obrigatoriedade da língua portuguesa, mas não é nada que o investidor estrangeiro não possa resolver contratando um advogado brasileiro, ainda mais agora que o dólar, o euro tão altos, vai sair muito barato, né? Então assim, não acho que seja uma preocupação. Ao mesmo tempo, assim, brincadeiras à parte, né? Mas eu acho que é uma coisa assim que é facilmente resolvível, né? Isso é um problema de fácil resolução. E com relação, assim, vamos dizer, a esse aspecto que eu chamei de material, entra naquilo que eu falei, de você analisar comparativamente os estándares de proteção. Então, talvez seja algo a ser considerado por um investidor, né? Mas existem outros fatores. O Brasil cresceu e recebeu muitos investimentos, mesmo sem ter BITs durante muito tempo, né? Então, o que eu penso hoje é o seguinte, nessa conjuntura atual que a gente está, isso poderia ser interpretado como uma sinalização positiva ao mercado. Eu acho que assim, seria algo que não teria um impacto imediato, porque a gente teria todo aquele trâmite burocrático da assinatura do tratado, a ratificação, até você ter assim, os primeiros litígios e a coisa começar a funcionar e ver como é que vai funcionar, você tem todo um ciclo, né? Então, acho que assim, nesse ponto, por exemplo, a arbitragem doméstica com a administração pública ou internacional, ou o que for, assim, a arbitragem público-privada, como o Justino fala,
ela já está muito madura institucionalmente, já está assim, muito aceita. Né? Eu acho que, enfim, nesse sentido, eu não sei se seria bem um impacto, mas eu acho que hoje a gente poderia dar uma sinalização positiva no mercado, no sentido de que a administração pública e o governo estão levando as coisas mais a sério, né? Porque aí já entrou na pergunta da Thaís, não é esse mar de rosas todo, né? Porque, assim, para usar uma expressão em inglês, a arbitragem de investimentos é skin in the game, né, cara? O Estado, ele se compromete num nível muito grande, porque, cara, assim, as condenações são elevadíssimas, você vai ver, assim, hoje é muito discutido, né? Existem, assim, obras e reflexões muito críticas acerca, assim, de como esses tribunais atuam, né? O Santiago Montes, que é um autor chileno, ele tem um livro muito interessante, ele fala assim, ele propõe novos estándares de controle, ele propõe, inclusive, assim, estándares diferenciais, ele propõe, por exemplo, uma coisa que ele aponta é que muitas vezes os tribunais, nas arbitragens de investimento, eles protegem mais os investidores estrangeiros do que os próprios países de origem deles. Então ele diz, cara, a gente tem que ter uma forma de, isso, óbvio, ele falando da perspectiva assim, de um cara que é chileno, né, de um país também do, vamos dizer, entre aspas, sim, caminhando do terceiro para o primeiro mundo, mas vamos dizer assim, não está naquela primeira prateleira de nações, assim. Então uma perspectiva mais próxima da nossa, ele vai dizer, cara, a gente tem que ter uma forma de parar, porque o que está acontecendo é que por via arbitral você está impondo a um Estado o ônus de arcar com uma proteção que aquele investidor não tem nem no país dele, e esse cara tá assim, eles entram e ganham indenizações muito grandes, até porque assim, é muito complicado a gente falar, porque assim, você vai ter muitas questões que num primeiro momento são inofensivas, mas às vezes até uma legislação ambiental ela pode acabar quebrando, assim, rompendo uma cláusula de um tratado. Então, assim, não é uma coisa simples, não é uma coisa delicada, assim, é uma coisa muito delicada, né? Não é um mar de rosas. E aí, por isso que eu digo, eu acho que o Brasil, nesse ponto, é muito feliz quando ele busca a iniciativa do ACFI, porque eu acho que a gente tem que, acima de tudo, né, buscar alternativas. Eu vejo, assim, que é um sistema que não é perfeito, ele tem muitas falhas que talvez assim onerem demais um país como o Brasil, né? Porque hoje ele é muito repensado também por muita gente, porque a dinâmica mudou. Você pega assim, há 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás, um país de terceiro mundo ele não tinha investimento estrangeiro. Hoje em dia eles têm, né? Então assim, você pega o Brasil, investe em outros países, né? Tanto é que a gente fez os nossos primeiros acordos de cooperação, assim, por exemplo, acho que Moçambique a gente tem, né? A China investe muito, ainda é considerado um país terceiro mundo, mas já é o segundo país mais rico do mundo. Então você pega, por exemplo, os Estados Unidos hoje recebe investimento de outros países também. Então quando esses países começam a figurar no polo passivo, eles também começam a querer conversar para mudar o sistema, porque eles estão começando a sentir os prejuízos também. Então eu acho, na verdade, que o Brasil tem uma postura boa, assim, né, no sentido de debater, buscar, propor alternativas, né? E acho que hoje, talvez, assim, não sei se é a melhor alternativa a gente ter BAT, né? Porque eu acho que o Brasil, talvez a gente tenha que trabalhar outros pontos para trazer mais segurança aos investidores, que não necessariamente a arbitragem de investimentos, porque como eu falei, né, bem ou mal, assim, a gente já tem arbitragens que funcionam, um sistema que é bem funcional, que pode satisfazer os investidores, né? Então eu acho que assim, não veria tanta necessidade. Eu acho que seria mais nesse sentido que eu falei, uma sinalização positiva para o mercado, talvez. Zé, é um tema muito vasto, muito rico. Acho que a gente podia ficar aqui horas e horas conversando, mas caminhando para o nosso final, por conta até mesmo do nosso horário, a gente queria fazer um checklist com você. Se você pudesse dar aí 3, 5 dicas para aquele estudante, para aquele advogado que quer atuar na área de arbitragem de investimentos ou na área de arbitragem internacional, considerando essas particularidades do Brasil, quais seriam as suas dicas? Então, assim, essa questão do atuar, né? Eu acho que, assim, estudar é uma coisa, atuar é outra, né? Eu estudo arbitragem de investimento, mas, assim, acho que como a maior parte dos advogados que militam no Brasil, né? Eu não trabalho com isso. Então, por exemplo, eu acho que se o cara hoje, assim, um advogado, ele quer atuar com isso, a primeira coisa que ele tem que buscar, assim, é falar inglês, óbvio. Eu acho que estudar, e a minha sugestão, assim, para estudar esse tema, cara, estude também direito público, entenda como o direito público funciona, porque acho que a lógica do litígio é muito legal. Óbvio que, assim, isso tem muito a ver com as minhas prioridades de pesquisa, com as linhas de pesquisa que eu me coloco, mas, enfim, é importante, na verdade, é importante porque a pessoa que, talvez seja uma terceira dica, né, a pessoa que
quer entender o direito internacional de investimentos de fato, ela tem que buscar uma base de conhecimento que seja plural, porque você está atuando num ramo jurídico, ou você está estudando um ramo jurídico, que ele é muito aberto a influxos dogmáticos, doutrinários, práticos de muitas áreas do direito. Então, assim, você vai ter autores, como eu falei, que tem uma pegada mais próxima da minha, você vai ter pessoas que vão olhar pelo viés assim, da arbitragem internacional. Então, assim, você tem 1 milhão de formas de estudar esse assunto, né? É importante que você tenha familiaridade com pelo menos todas, assim, em um nível minimamente superficial. Se o propósito, isso talvez seja uma quarta dica, né? Se você quiser realmente trabalhar com o tema para sair do país, assim, porque dificilmente você vai ter, acho que são pouquíssimos escritórios que fizeram ou fazem arbitragem de investimentos no Brasil, um ou outro, assim, é muito raro, né? Então, assim, o caminho mais seguro é buscar uma qualificação no exterior, fazer um LLM, às vezes um doutorado, enfim, algo assim, um mestrado e engatar uma carreira fora, né? Enfim, e eu acho que é por aí, assim, acho que são as principais dicas que eu daria, né? Tá ótimo, Zé. Muito obrigada por você ter aceito o convite, ter topado esse desafio, passado essa última hora aí conversando com a gente. Tenho certeza que foi muito enriquecedor, não só para mim, para o Léo, mas para todo mundo que vai nos assistir. Que bom, espero que o pessoal goste aí em casa, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Cara, fica tranquilo, para mim foi super prazeroso também. Vocês sabem que falar 1 hora sobre qualquer coisa eu faço até sem querer, né? Para mim é uma alegria estar com vocês, como eu disse, né? São duas pessoas que eu gosto bastante, né? Fico muito contente aí, torço pelo sucesso do canal, né? Espero que tenha agregado aí, né, pro pessoal que está ouvindo a gente em casa, ou, enfim, transporte público, onde for, né, pela internet. Enfim, um abraço, gente. Obrigado pelo convite. Obrigado, Zé. Foi uma honra recebê-lo. Que isso, querida, a honra foi toda minha. Pra gente.